Olá pessoal, aqui é um novo vídeo no canal Aprendo com Nico, onde neste dia eu quero abordar um tema que considero sumamente especial, sumamente importante, especialmente para os jovens. Quero falar sobre como saber se você está pronto para assumir um casamento. Como saber se você está pronto para ter um casamento. Como vocês sabem, quando nos relacionamos com uma pessoa, nós temos o objetivo de, no futuro, formar uma família com essa pessoa, ter um lar, construir uma casa, ter filhos, ter o mesmo propósito. E para isso acontece o namoro, o noivado, para você estabelecer esses conhecimentos sobre a outra pessoa, as coisas que você quer e as coisas que você está disposto a fazer. E em um vídeo anterior eu tinha conversado que o propósito de estar com alguém é você casar com essa pessoa, você ter uma família com essa pessoa. Porque se esse não é o objetivo, basicamente você está brincando, você está fazendo jogos com outra pessoa, porque você não está estabelecendo algo fixo e algo permanente. Então, quando nós estamos num relacionamento, eu sei que chega o momento de nos perguntar: será que eu estou pronto para dar um passo mais firme, um passo mais importante, um passo que vai mudar a minha história, a minha vida? E é possível começar a se perguntar sobre isso, e também é possível dizer: será que eu estou pronto? Quais são esses sinais de que eu estou pronto? Ou o que eu devo de sentir, o que deve de acontecer? E por esse motivo eu decidi fazer este vídeo com o intuito de dizer alguns conselhos, alguns pensamentos. Se você concordar ou não concordar, você também pode me deixar saber nos comentários. Você pode falar alguma coisa que eu deixei de falar. Então, como saber se eu estou pronto para um casamento? Em primeiro lugar, entender que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Falar isso é bem difícil muitas vezes, porque nós, como jovens, como pessoas que se relacionam, muitas vezes entendemos: estou apaixonado, tenho tanto amor, tenho tanta paixão, eu amo muito essa pessoa. Só que num casamento, você não simplesmente vai viver, sobreviver, você tendo uma paixão, você tendo um amor. Você tem que ter uma decisão. E para você casar com uma pessoa, você tem que estar disposto a cada dia se doar, a cada dia se sacrificar. Porque o sentimento é uma sensação. O sentimento você sente no momento. Pode ser que você não sinta, mas quando você decide, você está disposto a dia tras dia estar com essa pessoa, independentemente do que acontecer. Porque o que acontece com nós, vocês sabem, um dia a gente se sente triste, outro dia a gente se sente feliz. O sentimento, ele varia, ele não é algo estável. Então, o casamento não pode se basear apenas no sentimento. E aqui, eu não estou tentando ser muito racional, falando assim: olha, mas será que vai casar sem sentimento? Claro que não. A base do casamento é o amor. Mas assim, não pode só depender da paixão para você estar com o outro. Porque quando vier os tempos ruins, que virão, que acontecerá, que é necessário que aconteça, se você depende simplesmente do sentimento, então você vai largar, você vai se sentir cansado, você não vai querer.
Mas quando você determinou no seu coração, quando você decidiu e falou, é essa pessoa que eu quero para a minha vida, então eu vou fazer tudo o necessário para que eu esteja com essa pessoa pelo resto da minha vida. Então, eu não sei se vocês conseguem ver essa diferença de uma decisão e de um sentimento. O sentimento você sente, em um momento pode deixar de sentir, mas a decisão você determina e você quer e você faz acontecer. Então, primeiro passo, entender que um casamento não se baseia apenas com o sentimento, mas também com uma decisão. Em segundo, eu gostaria de falar que quando nós entendemos que ou queremos ter um casamento, nós devemos nos responsabilizar pelo mundo interior que a gente tem. O que significa isso? Cada um de nós tem lutas interiores. Cada um de nós passa por alguns problemas dentro de nós. Só que para um casamento eu não posso levar esses problemas, essas carências, essas coisas, porque eu não posso depender de que alguém vai me curar, ou que alguém vai me sarar, ou que eu preciso suprir uma carência, não. Todos os problemas internos você tem que tentar resolver antes de assumir um casamento, porque você não pode levar esses problemas para tentar que a outra pessoa solucione. O que eu gostaria de falar com isso? Que muitas vezes nós, como seres humanos, como pessoas que gostam de se sentir num ambiente, muitas vezes a gente vai ao casamento com problemas que deveriam ser resolvidos quando você está sozinho, porque você não pode depender que a sua felicidade esteja no outro. Você decide se casar porque você está feliz e quer compartilhar essa felicidade com o outro, e vice-versa. O outro está feliz consigo mesmo e quer compartilhar essa felicidade ao lado do outro. Não porque, eu estou triste, eu me sinto sozinho, eu me sinto carente, então eu preciso de alguém para estar com alguém, porque assim é que eu vou me sentir bem. Não. Você precisa primeiro se sarar, se curar, tratar os seus problemas, se responsabilizar pelos seus problemas e quando isso aconteça, quando você se sente livre, quando você se sente pleno, quando você fala, olha, agora eu não quero estar com alguém simplesmente pela carência de estar com alguém, eu quero estar com alguém porque eu quero fazer feliz essa pessoa, que essa pessoa vai me fazer feliz, eu quero compartilhar a felicidade. Então, desse jeito você sabe que você está pronto. Em terceiro lugar, e é um ponto muito importante, é um ponto que eu gostaria de enfatizar agora, é você ser vulnerável. Quando você está com uma pessoa, você precisa ser vulnerável. O que significa ser vulnerável? Você não esconder, você não colocar uma barreira no seu sentimento, nas coisas que você gosta, nas coisas que você não gosta. Você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro com essa pessoa. E isso significa ser vulnerável. Dentro de um casamento, vai ter muitos problemas que você possa sentir, mas quando você é vulnerável, você chama essa pessoa e você consegue falar, olha, eu sinto isso. A gente consegue resolver isso. Porque se você não é vulnerável, você simplesmente, você estaria, de uma forma, eu não vou falar, essa pessoa tem que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, eu não vou me abrir, essa pessoa tem que adivinhar, e dessa forma não dá certo. Dessa forma não dá certo. Da forma em que dá certo quando você é vulnerável. E ainda com Deus, quando você corresponde, quando você se abre ao Senhor, então você consegue se libertar, você consegue se sarar. Também isso acontece dentro de um relacionamento.
quando você consegue mostrar as suas dores, a sua dificuldade. Você não pode pretender que o outro saiba tudo, que o outro adivinhe tudo. Você precisa corresponder, você precisa se abrir. E dessa forma, quando existe isso dentro de um casamento, existe o que é a comunicação. Uma comunicação afável, uma comunicação leve, uma comunicação onde você consegue ter a confiança de você mostrar ao outro o que você é, o que você tem, o que você sente. Porque você não pode pretender entrar num relacionamento ocultando as suas dores, as coisas que você sente. Você precisa se abrir, ser vulnerável, ser você, ser honesto. Outro ponto que é necessário ter em conta e pensar na hora de assumir um casamento é saber se seus propósitos estão alinhados com a outra pessoa que você tem ao lado. E para isso é o período do namoro, noivado, para você conhecer a outra pessoa, para você entender quais são os sonhos dessa pessoa e saber se estão alinhados aos seus sonhos, saber se seus propósitos estão alinhados com os propósitos da outra pessoa. Porque quando não existe um propósito em comum, quando não existe uma união em um mesmo sonho, cada corda vai ir para o outro lado. E daí vai ter um atrito e essa corda em algum momento vai se quebrar. Mas quando existem os mesmos propósitos, o mesmo sonho, as mesmas metas, você consegue caminhar junto. E algo muito importante, você consegue alcançar os seus propósitos, os seus planos junto a outra pessoa. E eu considero que isso é uma das características mais belas dentro de um relacionamento. Conforme ao que eu tenho visto de casais que eu admiro, que eu me espelho em esse tipo de casal, a característica de você crescer junto com a outra pessoa, você desenvolver capacidades com a outra pessoa, esses pontos é belo dentro de um relacionamento. Você sente beleza quando você alinha os seus propósitos e esses propósitos conseguem caminhar juntos. E como a maioria das pessoas que me assistem é pessoa evangélica, pessoa crente, quando eu falo de propósito, estou falando também da fé. Estou falando desse querer pela presença de Deus, por esse anelo de você estar perto de Deus. Porque se você está com uma pessoa que te leva longe do Senhor, longe da presença de Deus, então isso aí não terá futuro, não terá fruto, não terá um bom sucesso. Então você precisa de alguém que esteja ao seu lado, que esteja nos mesmos propósitos espirituais, nos mesmos propósitos referente a uma família e nos mesmos propósitos referente ao futuro, à vida profissional. Tudo isso tem que estar junto, precisa estar grudado. Não pode existir uma diferença se eu quero isso, a pessoa quer isso. Cada um de nós tem nossas diferenças e a gente precisa entender as nossas diferenças, mas quando se fala de uma vida juntos, essas diferenças têm que ser alinhadas. Não se fala de uma coisa perfeita, senão de encaixar os propósitos e caminhar junto conforme a isso. Não é nós falar assim,
Então, agora, se a pessoa não tem a mesma coisa que eu, então vou abandonar. Senão vocês construírem, vocês falarem e que as coisas caminhem certo, mas de uma forma unida, uma forma junta. Agora, quando eu falo do seguinte passo que você precisa ter para saber se você está pronto para um casamento, esse passo aqui é primordial. Entender que você precisa servir e não ser servido. Às vezes nós entramos num relacionamento, numa união com uma pessoa, simplesmente achando que a gente precisa, a gente merece e a gente quer que a outra pessoa faça tudo por nós. Que essa pessoa faça tudo porque apenas eu quero e essa pessoa tem que fazer. Mas disso não é que consiste um casamento. Um casamento consiste em entrega, em doação, em você estar disposto a servir, não a cumprir, que a pessoa cumpra os seus caprichos, sino que você esteja disposto a você fazer o seu melhor para fazer que dê certo com essa pessoa e que essa pessoa consiga se sentir feliz, alegre, pleno. E eu falo isso bilateralmente. E isso é a beleza de um casamento. Porque quando os dois estão dispostos a servir, os dois vão sentir satisfação. Porque um está disposto a ajudar o outro está disposto a ajudar. Então, não existe esse conflito. Eu estou dando mais, eu estou fazendo mais, a pessoa não me valoriza. Não. Senão que cada um se complementa. Isso é o necessário. Isso é que deve ter beleza na complementação de um com o outro. Então, entenda isso. Entenda que quando você decide e sabe que está pronto para um casamento, é porque você sabe que lá na casa onde vocês estiverem, você vai dar seu melhor, você vai servir. E isso vai fazer de vocês um casal feliz. Agora, outro ponto essencial é saber ter conversas difíceis. Porque eu já falei, haverá conflitos, haverá problemas. E como fala uma psicóloga, é necessário que existam esses problemas dentro do casamento. Porque é dessa forma que eu consigo entender o sentimento do outro, quando o outro se sente chateado, se sente mal por alguma atitude que eu fiz. E quando eu consigo entender a fala do outro, mesmo que seja uma conversa difícil, mesmo que às vezes a pessoa vai te aconselhar, vai dizer coisas que você provavelmente não percebeu, mas que para outra pessoa são importantes, feriu, fez aquilo. E esse tipo de conversa é difícil, porque a gente não gosta de ser enfrentado. A gente não gosta de falar, olha, Nicolas, essa atitude que você tomou naquele momento não foi adequada. A gente não gosta disso. A gente gosta de se sentir confortável. Só que como seres humanos, com erros, com problemas que a gente tem, cada um de nós em algum momento precisa de conselhos, precisa de um puxão de orelhas. E é necessário, muito necessário, nós saber ter conversas difíceis. São bastante pontos que eu tenho abordado. Não sei se vocês lembram. O primeiro foi que
amar não é apenas um sentimento, que o casamento não se centra apenas de um sentimento, sino que de uma decisão, de um amor com razão, com raciocínio. Eu falei sobre que o casamento não pode se basear somente em sentimento. Também falei que antes de você tomar esse passo, você precisa se responsabilizar pelos seus problemas interiores, porque senão você vai e levar esses problemas para outra pessoa. Agora bem, uma coisa é uma frase que aqui em casa fala muito, e eu sei o peso dessa frase. E por isso é importante você saber se você está disposto a fazer isso antes de casar. E entender que casamento não tem volta. É algo para sempre. E esse ponto é necessário porque Zygmunt Bauman, ele tem um livro escrito com o título em Tempos Líquidos. E nós vivemos numa era líquida. E o que significa líquido? Que se desfaz muito rápido, que tem uma inconsistência, não é algo concreto, é algo líquido. E nós vivemos e sabemos que às vezes muitas pessoas se unem a outra e não tem esse pensamento de a longo prazo, de que seja verdadeiro, de que seja para sempre. Então é muito necessário nós ter esse pensamento, esse intuito de que quando a gente vai assumir um casamento, tem que ser para sempre. Entender que isso não se trata de cada quem, não deu certo, cada quem vai pegar suas coisas e vai embora. Não. Sino que você, mesmo que tenha atritos, problemas, coisas que são necessárias, vocês resolvem isso e vocês continuam com esse objetivo de que dê certo. Agora, eu vou falar de dois temas e vou pincelar os pontos que tenho falado. Entender que casamento não é uma cura, senão uma revelação. Você não pode pretender que lá vai dar tudo certo, que lá eu vou ser curado. Não. Você precisa ter cura interna antes de entrar num casamento. E isso é importante porque muitas vezes nós queremos colocar uma carga muito pesada no outro. E já o outro tem sua própria carga. O outro já tem seus próprios problemas. Então, antes disso, você se cura, você se sara. E aí você vai com o outro a uma vida mais tranquila. Por último, deixei esse tópico por último, porque é aquele que é a base, o que determina, o que faz você saber, olha, é o tempo certo, é o momento certo, eu estou pronto. E esse ponto é tão importante, já que quando você decide estar com alguém, você decide ter uma vida de paz. Então, para saber se você está pronto, você precisa sentir paz, harmonia, tranquilidade. Quando você sente paz, você sabe, olha, é o momento certo, eu estou pronto. Uma pessoa não pode pensar
olha, será que não vai ter soluções, problemas, dificuldade? Vai ter. Mas a paz que eu estou falando é quando você sente que mesmo tendo aqueles conflitos na frente, você sabe que você estará bem, porque você tem decidido amar essa pessoa. Você apenas não tem sentido, você tem decidido amar aquela pessoa. E no noivado, no namoro, antes de você dar aquele passo, você precisa sentir paz. Porque se você sente paz, você vai tranquilo. E Deus é um Deus de paz. O livro de Isaías fala que Jesus é o príncipe da paz. Então, onde tem paz, está Deus. Onde você sente paz, você sente tranquilidade, você sente plenitude. E tem uma música em espanhol que fala paz por em cima da tormenta, paz no meio da tormenta. Por quê? Porque essa paz deve estar por em cima das dificuldades que você sabe que vai enfrentar. Essa paz deve estar presente mesmo você sabendo que tem alguns problemas que será necessário enfrentar. Mas você sente paz porque você está ao lado de uma pessoa que te dá paz, uma pessoa que te proporciona paz, uma pessoa que mesmo nos dias difíceis, nos momentos de dificuldade, essa pessoa senta junto com você e fala: eu sei que não está tudo certo, eu sei que a gente precisa se alinhar. E vocês dois sentam na mesa, vocês falam e vocês conseguem ter uma vida de paz. Isso é muito necessário antes de você assumir o casamento. Sentir plenitude, sentir a paz de Deus. Porque Jesus, antes de ir embora, falou: a paz os deixo, a paz os dou. Eu não dou como o mundo dá, porque minha paz, ela é verdadeira e ela dura. Então, quando você está num relacionamento que você sente a paz, você sente a presença de Deus. Então, esses foram os conselhos deste dia para você saber se você está pronto para um casamento. E lembre-se deles. Espero que vocês consigam anotar, saber que é uma decisão, não é apenas um sentimento. A paixão é necessária no casamento, mas também a consciência, o raciocínio, você saber que você precisa ser vulnerável, você precisa servir e não ser servido, você precisa doar, você precisa entender que a pessoa não tem que carregar com seus conflitos, senão você tentar resolver isso antes e fazer que lá dentro de casa seja um lar de harmonia, de paz, de tranquilidade. E por último, que antes de você casar com essa pessoa, você sinta paz. Então, se você sente paz, se você consegue ser vulnerável, se você consegue ser verdadeiro, se você consegue ser honesto, se você consegue saber que você vai servir, se você consegue saber que você tem uma decisão consciente de que você ama aquela pessoa, se você consegue conversar temas difíceis, se você consegue conversar temas que muitas vezes a gente não quer, então ali você sabe: olha, estou pronto para tomar essa decisão. Bom, gente, esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like e deixem seus comentários. E a gente se vê numa próxima, no canal de
aprenda comigo. Deus abençoe.